Olha só, falando em batido do pagode, que a gente já aprendeu alguma coisa. Então, do zero, do beabá até o batido do pagode. Depois com a puxadinha, que todo mundo quer fazer. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o pontilhado, ou ponteado, né, que o caipira dizia. Como pontilhar a viola. O pontilhado ele pode ser feito em cordas duplas, tá? Em que a gente chama de dueto, como pode ser feito com cordas únicas. Na verdade, não existe tocar numa corda só. A viola, elas são pares, são 5 pares de cordas. Aqui eu estou usando a afinação hoje, eu estou usando a afinação cebolão em ré. Eu abaixei ontem para poder tocar Comitiva Esperança, te gravou aí, deu um vídeo com muitas visualizações. Eu até quero agradecer muitas pessoas, depoimentos que tem tido aí, de algumas pessoas que já estão acompanhando a página @violeiraonline e já estão aprendendo a fazer coisas simples, como o menino da porteira, o próprio batido do pagode. Hoje eu vou ensinar como se faz a introdução do pagode em Brasília, o famoso pagode em Brasília do Tião Carreiro e Pardinho, né? Sucesso nas paradas no Goiás, Minas, São Paulo, onde explodiu, né? Mato Grosso do Sul também. E da época era Mato Grosso, antes da divisão do estado. Olha só, o pontilhado da viola pode ser feito em dueto, ou seja, com 2 pares de cordas, né? Por exemplo, eu tenho aqui a posição B2C1, que é a associação BC, isso tá no e-book. Depois B4C3, depois B5C5, B7C7, B9C8, B11C10, B12C12. Então, e tem também a associação corda C com D, né? C1, D2, C3, D4, C5, D5, C7, D7, C8, D9, C10, D10 e C11, D11, ficando... Depois nós temos a associação da corda D com E. Então, associação B com C, C com D e D com E. Existe outro tipo de associação da corda C com a corda E. Eu pulo a corda D e fica a corda E. Nessa posição C1, E2, C1, E2, C1, E2, C3, E4, C5, E5, C7, E7, C8, E9, C10, D11, C10, C10, E11, C12, E12. Então, e há uma sincronia muito clara, muito lógica nisso aí, porque a corda E é a mesma corda B. Só para relembrar, o código de notas ou pontos que a gente ensina não está de acordo com a convenção musical de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Para facilitar, eu apelidei as cordas de corda A ou par A, par B, par C, par D e par E. Para a gente começar assim, realmente do começo, do beabá. Então, A, B, C, D e E. Então aqui é A0, B0, C0, D0 e E0. A0, B0, C0, D0 e E0. Nós não vamos mais chamar as cordas pelas notas musicais? A princípio não. Depois você pode estudar um pouquinho melhor a teoria, porque senão fica muito exaustivo. Como eu estou afinado em Ré, já muda tudo. Aqui já não é mais Mi. Aqui a afinação está Lá, Ré, Fá sustenido, Lá e Ré novamente. Então, para não confundir, eu vou falar de A, B, C, D e E. É o beabá da viola. E o pontilhado, a gente tem duas regras básicas para você não esquecer. Existe a corda A0 solta. Eu tenho que trabalhar essa corda A0 solta a despeito de qualquer pontilhado que eu for fazer, qualquer associação. Quando eu fizer a associação, por exemplo, B com C, eu vou usar um A0 e um ponto. A0 e outro ponto. A0 e outro ponto. Ou outro dueto. A0 e dueto. A0 e dueto. A0 e dueto. Tanto indo quanto voltando.
tanto na horizontal como solos verticais também. Eu vou estar sempre usando o baixo. Isso para toda música, não só as músicas caipira. Um instrumental belíssimo como o luzeiro, eu vou estar sempre trabalhando a corda A0 ou par A0, né? A corda A na posição A0 antes da primeira pestana. Então, observa que eu estou sempre trabalhando lá. Já fiz um pontilhado mais pro rumo da embolada nordestina, não é bem o pontilhado da moda de viola goiana, paranaense e do interior paulista, tá? Mas sempre eu tô trabalhando A0. A0 e um dueto, A0 e um dueto. É como aquele camelo que vai pro deserto e volta a beber água, vai pro deserto e volta a beber água. Eu gosto de lembrar de uma história de uma guerra, que eu li, a Guerra dos 6 Dias, em que os aviões levantavam voo, bombardeavam o exército inimigo, voltavam para abastecer. Bombardeavam, voltavam para abastecer. Para usar um exemplo mais familiar, o camelo que vai beber água, vai para o deserto e volta a beber água. Então sempre tem que voltar a beber água em A0. A0, B2, C1. A0, B4, C3. A0, B5, C5. A0, você vai ver no e-book esse mapa que tem das associações de corda B com C, C com D e D com E. Mas olha só. Sempre trabalhando o A0, ó. Ó o dedão. Ou com a dedeira. Tinha uma dedeira por aqui. Você pode usar a dedeira pro dedão, tá? Só que cuidado para não viciar e querer fazer o papel dos outros 3 ou 4 dedos com a dedeira. Você vicia, você pode ter uma lesão de esforço repetitivo, desenvolver uma artrose com o passar dos anos e desgaste na articulação de só dedão, 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 quando você tem os 5 dedos. Nós outros temos sangue latino, nós somos latinos e latino tem que usar os 5 dedos. É melhor, né? Precisa trabalhar todos os dedos da mão. Olha só. Muita gente toca de cima para baixo e é o correto. Até os cantores de música country, quando uma grande maioria eram canhotos, invertiam as cordas para poder pegar fininha. Porque os primeiros bordões é uma corda fina e uma grossa, fina e grossa. Então, para que não perca a sonoridade da fininha, que é o que dá o enfeite, né? Olha como essa corda Fá sustenido ou Sol sustenido é linda. Na embolada. Mas se eu toco de baixo para cima, eu vou pegar o bordão e não vou pegar o som dela. Eu tenho um vício que eu preciso corrigir depois de 27 anos. Eu gosto muito de tocar de baixo para cima, arpejando. Eu já acostumei, já viciei assim. Mas eu dou meu jeitinho do som da corda fininha sair. Então é importante que você trabalhe no sentido de... Por isso que se usa muito só a dedeira, porque vai de cima para baixo. Mas você pode usar também, né, esse dedo tocando essas cordinhas finas. Mas vamos voltar para o ponto que é o nosso assunto, tema principal de hoje. Então, A0 e um ponto. Seja com dedeira, sem dedeira, do jeitinho que você conseguir. Você não precisa tocar do meu jeito. Cada um tem seu estilo próprio. Cada um faz o batido do pagode de um jeito. Almir Sater é um grande violeiro, um gigante. Depois o Tião Carreiro foi outro gigante. Mas o Almir Sater não toca igual o Tião Carreiro. Quando ele faz o toque de viola, você vê que é diferente o jeito dele bater o pagode do Tião Carreiro. Tem diferença de uma pessoa para outra. E o meu jeito de bater o pagode, diferente do seu, alguns vão se assemelhar. Mas cada um tem seu jeito próprio, a sua história com a viola própria, tá? Então vamos lá, um ponto e o bordão, A0 e o ponto, A0 e dueto, A0 e dueto, A0 e dueto, A0 e dueto. Vamos lá, treinando, A0 e dueto, 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 com as cordas de baixo. Pode parecer que não, mas eu estou como se estivesse usando uma palheta. Só que eu estou usando o dedão, né, polegar,
Eu que gosto de arpejar. Associação de C com D. Agora eu vou fazer a associação das cordas D com E e vou ensinar a introdução do pagode em Brasília. A0 primeiro. A0 e... sempre A0. Ou eu posso fazer com harmônica, tocando o dedo suavemente no traste posterior de leve. Então, abertura do pagode em Brasília. E para cada estrofe, esse solo é tocado no intervalo, para cada verso, né? E para todos os outros ponteios de viola, você vai usar sempre o A0. O mineiro italiano. Sempre o A0, então. E a sequência do pagode Brasília, você vai usar as cordas D12 e 11, depois D4 e 2, depois D7 e 5, depois, só falando a sequência, depois D5 e 4, depois D7 e 5, não, D9, D9 e 7, D4 e 5, D7 e 5 e D5 e 4. Então, vamos lá de novo. Eu devo ter pulado alguma coisa. Vamos lá. Primeiro ponto é D12 e 11. D12 e 11. D4 e 2. Aí D7 e 5. D5 e 4. Aí D9 e 7. D4 e 2. D7 e 5, D5 e 4. E aí eu finalizo aqui, ó. 2 no D9 e 7, D9, D10 e 9, depois D12 e 11 e D12 e 12, mas que também pode terminar na harmônica, tá? Então os pontos são D12 e 11, D4 e 2, D7 e 5, D4, D5 e 4, aí D9 e 7, D4 e 2, D7 e 5, D5 e 4, e aí dois toques, D9 e 7, D10 e 9, D10 e 9, D12 e 11 e harmônica. Só que você vai fazer isso sempre colocando o intervalo de A0. Comece em A0 e termine em A0. Ó, primeiro A0. Devagar. Na verdade faz dois toques aqui, só que eu omiti agora porque eu tô
trabalhando de uma forma mais didática para você pegar o desenho, o esqueleto da coisa. Depois a gente vai recheando. Depois você faz ele com mais sofisticação, né? Um arpejo. Duas formas de tocar que ficam cabíveis para a música, tá? Então, A0. Camelo bebe água, volta pro deserto. Volta pro deserto, pra estrada, bebe água no A0. Nosso e-book, que já está pronto, praticamente finalizou hoje, a gente vai estar disponibilizando aí algumas técnicas para você estar aprendendo. Fique ligado no @violeiro_online para você aprender muito mais do que você já tem aprendido. Uma boa tarde para você.